Para de volta aqui do News Truck da CBN Campinas, são 3 horas 11 minutos, comemorando os 31 anos da CBN Campinas e do jeito que a CBN faz, né? Prestando serviço para você durante todo este período. E tem uma informação extraoficial que há uma possibilidade de pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ele que não falou ainda desde a derrota nas eleições no último domingo, não comentou absolutamente nada sobre os bloqueios que estão acontecendo nas rodovias em protesto contra a derrota dele. Caso isso acontecer, obviamente, a CBN Campinas vai cortar a programação local para a nacional. Mas isso, por enquanto, ainda não foi confirmado. O que é confirmado são ouvintes mandando mensagem aqui sobre as filas nos postos de combustíveis, né? Tá acontecendo, tá tendo problema aqui com vários ouvintes. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. O pessoal tá falando de preços, são muitas mensagens aqui, mas enquanto isso nós vamos nos atualizar com o presidente do RECAP, Emílio Martins, que nós já reproduzimos uma fala dele no início do programa. Agora Emílio Martins está ao vivo com a gente aqui no estúdio CBN. Emílio, muito obrigado por nos atender nesse momento que é tão agitado para todo mundo, né? Principalmente para o setor. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Parabéns, CBN. Parabéns, Daniela. Parabéns aí para todos os integrantes aí dessa emissora fantástica que tanta notícia nos traz. Nós que agradecemos, Emílio, e a gente estava falando, né, até a primeira fala do senhor que a gente colocou aqui, que foi pela manhã, a preocupação do abastecimento de combustível, né, saindo das refinarias, especialmente de Paulínia, né? Como que está a situação nesse momento, já que tem ouvinte relatando que está faltando já combustível em alguns postos? Sim, já está faltando sim. Olha, começou ontem, no final da tarde, né, alguns bloqueios, assim, não tão grandes ao longo da rodovia Anhanguera, e aí os postos foram aumentando as filas, e no final da noite a gente já estava lá pelas 9, 10 horas da noite, a gente já estava com uma situação, assim, bem diferente, com muita fila nos postos. Ontem não teve nenhum desabastecimento, se teve foi um caso pontual, porque tradicionalmente os postos se reabastecem na segunda-feira da venda do final de semana. Mas o que aconteceu? Esse bloqueio durante a noite, dezenas e dezenas de postos ficaram com seus caminhões parados em bloqueios, carregados ou indo para carregar, vazios indo para carregar. E o que aconteceu é que isso se agravou durante o dia e hoje, pela manhã, no final da manhã, coisa que não tinha acontecido ainda, aconteceu um bloqueio em Paulínia, na Zeferino Vaz. Isso aconteceu perto das 10h30, 11 horas da manhã, e aí complicou tudo, complicou bastante a situação, e obviamente aumentando as filas e as notícias correndo, não dá para falar que não está o caos. Vocês mesmo na abertura do programa aí, esse caos que está aí. E o presidente nem falou ainda, você imagina quando falar, né? Então, eu estou muito preocupado, porque nós estamos na véspera de um feriado, amanhã é finados, muita gente viaja no finado, né? Vem para Campinas, sai de Campinas para ir em outras cidades, né? E o que acontece é que a rede está vazia. Não existe combustível suficiente para atender todo mundo se essa demanda continuar grande como está, sem a reposição de estoque. Bom, e como o senhor falou de manhã, né, na pergunta do Felipe Pereira, o RECAP pode recorrer, o senhor perguntou a quem? É esse o problema, né? Fica de mãos atadas. Para quem, né? Eu, honestamente, eu até fiz uma consulta à minha diretoria hoje. Vamos fazer o que hoje? Vamos entrar na justiça contra quem? Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, ver se torcer para essa situação melhorar, né? Eu acho um absurdo o que está acontecendo, mas está acontecendo. Estamos vivendo isso hoje. Ontem ninguém imaginava que isso podia acontecer. E tomou uma proporção enorme. E o que mais me preocupa, sabe o que é? Está muito parecido com o movimento, em tese a motivação ser outra. Mas em 2018, a grande dificuldade que as autoridades tiveram para restabelecer a questão dos bloqueios, na greve dos caminhoneiros,
é porque não tinha liderança. E é duro você tratar uma categoria tão grande, tão importante, né, se você não tem interlocutor. E o que eu estou percebendo que esta está igual. Não existe interlocutor. Não existe um líder, não existe liderança. Está disseminado no Brasil inteiro. E a minha preocupação é que não tem como, você vê, a Justiça já determinou, já mandou prender, já deu multa diária, daqui a pouco é multa por minuto, e não vai acontecer nada. Nós mesmos, se tiver que tomar uma medida hoje, não tem contra quem? Contra o meu fornecedor? Mas como é que ele vai carregar um caminhão meu? Não vai carregar. A culpa não é dele, né? E nós a gente não vende balinha, né, para criança. Nós vendemos combustível. Nós vendemos coisa que pega fogo. Né? E mais do que isso, Emílio, é que parando o combustível não só nos postos, os caminhões não podem levar alimentos também, né? Então corre-se um risco, não pode levar medicamentos, corre-se o risco de um caos no país inteiro, em todos os setores que dependem do combustível. Exatamente. Vamos aguardar, vamos ver se realmente hoje a situação se acalma e volta à normalidade. Vamos ver, tem bases que já estão anunciando que amanhã vão funcionar normalmente, se restabelecer, porque nós vamos demorar uns 2, 3, 4 dias aí para restabelecer tudo. Né? Não tem caminhão para todo mundo. Né? Então, vamos ver como é que vai ser. Né? E outra coisa que tem sido dita aqui pelos nossos ouvintes é que quem tem combustível já aumentou o preço. Coincidiu com um aumento na Petrobras, que geralmente acaba acontecendo quando existe a distribuição, mas agora também com a falta de combustíveis, além desses 4 dias... Não teve aumento da Petrobras, não teve aumento da Petrobras. Não teve aumento no combustível essa semana? Não. Vamos lá. Se for a mesma notícia que a gente está falando, o que se noticiou hoje foi que essa é a terceira semana consecutiva no Brasil que se registra uma alta no preço da gasolina. Não é isso que você está se referindo? Exatamente isso. Citei a Petrobras erroneamente, peço desculpas, mas então, já houve o aumento. Não. Agora... Esse aumento, vamos separar um pouco. O país, o Brasil, ele, apesar de ser um grande produtor de petróleo, ele não é autossuficiente em produção de derivados. Nós dependemos, mais ou menos 30% do que se consome de diesel no Brasil é importado e 20% de gasolina que se consome no Brasil é importado. Então, existe uma dependência interna. A Petrobras hoje, não vou entrar no mérito dessa discussão, hoje ela está vendendo o preço aqui mais baixo do que a paridade internacional. Ok? Um pouco mais baixo. Quando a distribuidora ou a trading, ela vai lá para fora e compra esse produto para atender a sua demanda aqui, ok? Ele vem com outro preço. E ela acaba fazendo um mix e acaba aumentando. Essa parte que vem importada, ela tem um preço diferenciado, um preço maior. Esse é o motivo pelo qual a gasolina acaba subindo um pouco. E isso não tem nada de anormal, ok? Nada de anormal. O anidro está estabilizado. Então, não há que se falar em aumento de preço por causa da Petrobras. O que às vezes pode acontecer, algumas empresas se aproveitarem desse excesso de demanda, desse desespero para se comprar, né? E acaba subindo, ajustando, ou tirando uma promoção, ou tirando um preço, uma condição especial de alguém, e acaba tudo refletido na bomba. Né? Isso pode acontecer. Pode até estar acontecendo. Isso, é o que o ouvinte está relatando, né? Que onde tem combustível, o preço já subiu. Aí que eu queria saber, essa segunda resposta que o senhor deu, então. Não. Se a motivação for essa, Guarizô, se a motivação for essa, eu posso adiantar para você, não conta com o nosso apoio de forma alguma, nós não concordamos com isso. Isso é um tiro no pé. O empresário que faz isso é um péssimo empresário, um comerciante inabilidoso que chuta cliente. Na greve dos caminhoneiros, tiveram algum, é minoria, maioria da minha categoria é uma categoria que respeita o consumidor e não faz esse tipo de coisa. Pode acontecer, pode acontecer. Não conta com a aprovação do sindicato, com o apoio do sindicato. Nós não podemos recomendar
condutas e muito menos preço. Mas a gente recomenda que o revendedor tenha muito cuidado nesses momentos, que se a sua distribuidora repassou algum aumento por conta disso, que fique bem claro isso, que ele tenha a nota à mão, porque no passado nós já tivemos muitos problemas, então temos até hoje. Tem muitos postos que estão respondendo processo no PROCON por conta disso. Muitas distribuidoras na época subiram seus preços, entendeu? E acaba refletindo tudo na bomba. Eu espero que isso não aconteça. Se estiver acontecendo, não conta com a aprovação da nossa entidade. Bom, e outra situação que foi relatada ontem também, a gente viu por fotos, né, que tinha posto de gasolina, quando as filas já começaram ontem, escondendo os preços, tirando aquela placa dos preços. Isso é contra a lei, né? Ninguém esconde nada que não quer mostrar, né? Que quer mostrar, né? Eu vi algumas placas dessa aí, eu vi algumas coisas. Geralmente é essa turma que vende muito barato. Tem uma turma aí que vende muito baratinho, né? E é a turma do movimento. E se aproveita dessa hora, não tem compromisso nenhum com o consumidor. O sindicato representa postos de gasolina, empresários, que realmente têm compromisso com o setor, que trabalham com regularidade e honestidade no abastecimento nacional. Esse consumidor, esse revendedor, que está lá e fica lá com aquele oba-oba com o cliente, vendendo mais barato do que custa. E na hora, eu vi isso hoje. Eu sei de quem você estava, eu sei até onde encontrar. O que ele fez? Ele viu a oportunidade e falou, opa, vou lá, tira o preço aí, vamos mandar bala. Não concordamos com isso, essa é a turma do movimento, nós não concordamos. Então é isso. Acho que o consumidor, inclusive, precisa ficar muito, mas muito, muito atento a isso aí, e não prestigiar tanto esse pessoal que tem esse tipo de conduta. O problema é o medo de ir a outro posto e não achar combustível, né, Emílio? Até pelo que está acontecendo, né? Exatamente. Bom, então isso, Guarizo, se essa... Pois não. Vamos voltar para o assunto aqui. Se essa situação se persistir, entendeu? Agrava tudo. Porque, veja bem, nós temos uma véspera de feriado, saímos de um final de semana, né? Alguns conseguiram se abastecer, outros não, né? Muitos caminhões carregados parados aí em piquete, em paralisação. Certamente nós vamos ter muita dificuldade. Se voltar agora, vão aí 2, 3, 4 dias para normalizar o abastecimento. Porque essas filas acabam desequilibrando um pouco esse estoque que existe, que é um estoque de segurança, um estoque regulador. Então, o posto lá tem 2, 3 dias de estoque. Geralmente, o posto tem isso, 2, 3, 4 dias de estoque. Mas quando todo mundo vai no mesmo momento, esse vira um dia. E aí acaba o produto. E até voltar ao normal, você lembra, nós ficamos 10 dias em greve e 20 dias para recuperar as produções. Verdade. Em 2018. Foi um grande problema. Né? Sim. O nosso setor é muito sensível. E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Com certeza. Emílio Martins, presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista dos Postos de Gasolina aqui da região metropolitana de Campinas, eu quero agradecer muito pela transparência, né, do senhor dizer que realmente tem gente abusando, que está faltando combustível. Não, eu não falei que tem. Eu vi alguns. Eu não estou concordando com o seu cliente, com o seu ouvinte. Eu vi alguns postos que tiraram placa. Né? Ninguém esconde o que não pode mostrar, o que pode mostrar. Né? Eu vi isso acontecer. Eu andei na cidade hoje olhando e vi alguns postos, né? Geralmente aqueles postos com fila e tal, que vende abaixo do custo, esse pessoal tirou a placa. É pessoal que não tem compromisso nenhum com o consumidor. Né? Isso aconteceu. Isso eu vi acontecer, por isso que eu estou afirmando com veemência para você aqui. Agora, eu não estou afirmando que parte da categoria subiu o preço. Eu não vi isso. Eu estou ouvindo isso do seu cliente, do seu ouvinte. Tá certo, então. Mas agradeço pelos esclarecimentos e é importante que o motorista saiba que pelo menos 4 dias para regularizar isso, o senhor deixou muito claro. Muito obrigado por nos atender. Isso, se voltar hoje. Esperança isso, que a gente tem, né? Se voltar hoje, exatamente. Muito obrigado, Emílio. Uma boa tarde. Obrigado, um abraço.
Agora são 3 horas e 26 minutos.